a ver aqui o exposed mal interpretado de Ariana Grande. Homem feio também trai, do Breno Moreru. Eu vi esse exposed no Twitter, mas não sei, eu vi assim, por cima do que se tratava, que parece que a Ariana Grande tinha contato com páginas de fofoca e ficava falando pras páginas o que elas podiam ou não postar. Vamos continuar aquela história de que a Ariana Grande largou o marido dela pra talaricar, talvez, o marido supostamente. feio da outra. A outra tem nome, tá? Lily J. E ela postou um textão falando sobre a experiência traumática e dolorosa que ela teve quando ela passou por esse divórcio que simplesmente veio, sem nenhum aviso prévio. Na hora, minha cabeça computou que essa era a peça-chave que faltava para entender dessa história que é bem confusa e os detalhes são mínimos. Os envolvidos mal falam sobre o assunto. Claro que pior a que maioria das pessoas... E obviamente que a Ariana Grande também não ia falar, né? Estão tirando conclusões precipitadas sobre esse assunto. Por isso que eu li, reli, interpretei o texto que a Lily E é muito soltou. importante. E assim, as conclusões que eu tirei são bem diferentes do que eu tenho visto por aí. Porque essa história não tem ordem desde o início. Então, eu queria te explicar o porquê que eu cheguei nessas conclusões. Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Que sou @Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu queria começar pelo título, né? Vamos começar da primeira parte, porque o título é bem interessante para quem sabe interpretar um textinho. Então, escrito assim, ó: como é que o meu divórcio te afeta? E assim, esse artigo foi publicado pelo The Cut, que é um veículo que faz parte do grupo do The New York Times. Então a gente não tá falando de qualquer veículo. Sim, tipo, é um veículo bom de informação. Ali. Ela já começa o texto falando que o problema desse caso não é necessariamente a Ariana. Que ela fala o seguinte: ninguém se casa pensando em divórcio, do mesmo jeito que ninguém entra no avião pensando que vai cair. Eu no sou caso assim. dela, a Lily J. Eu entro no avião pensando, meu Deus, eu vou morrer. Ficar com o Ethan Slater gente, mas pelo amor de Deus. Olha, nossa, assim, não dá. Eu não consigo olhar pra cara desse homem, gente. Esse homem é muito feio. Essa mulher, tipo assim, ela não é Ariana Grande, assim, tipo, nossa, que bonita. Mas ela também não é feia. Aí você olha, tipo, gente, isso aqui é possessão demoníaca. Pra você ficar com um homem desse, você tem que estar possuída, não é possível. Da vida. Ela realmente acreditou que ela nunca se divorciaria. Não. Muito menos antes do filho que ela teve com ele. E ela teve filho com ele. Ano. E pior ainda, o ex-marido, a largar para ficar com uma celebridade A-list. Que é assim, classe A de celebridade. Nossa, gente, imagina você, tipo... Você separa do seu marido e ele vai namorar uma celebridade. Mano, que bosta que ia ser. Você ia ver seu marido em todo lugar. E as pessoas iam falar também, né? Nossa, que bosta. Mas eu não vou deixar de fazer esse comentário. Ela deu chance pra um feio, achando que era seguro, que o homem não ia... Fala mesmo. E ele fez, não uma, não duas, 3 merdas juntas. Assim, ó. Um tapa na cara não teria doído tanto. Deus de verdade. Livre. Mas assim... que essa mulher passou, e ela conta, tá? Pelo fato do ex-marido dela ter se relacionado com uma celebridade, ela automaticamente foi arrancada de seu anonimato. Que assim, a maioria das pessoas atualmente tá doida pra sair do anonimato. O negócio é que a Lily J precisa do anonimato para continuar trabalhando. Observação aqui, porque é doutora Lily J para você, tá? E ela é psicóloga clínica especializada em saúde mental perinatal e desenvolvimento infantil. Perinatal é o ramo da medicina que lida com o feto e o recém-nascido durante o período perinatal. No caso, a assistência perinatal envolve o cuidado integral da mãe e do bebê desde a gestação até o puerpério. A psicologia perinatal pode ajudar as mulheres a se prepararem emocionalmente para a maternidade. E a perda perinatal é o termo utilizado para descrever as perdas que ocorrem durante a gestação
ou no primeiro mês de vida do bebê. A taxa de mortalidade perinatal é o número de óbitos ocorridos durante o período perinatal por 1000 nascimentos. Ou seja, esse é um momento muito delicado na vida de quem acabou de dar à luz ou que está esperando uma criança. E a mulher é especializada justamente nisso, mas também... Nossa, que bom. Ela foi deixada justamente nesse momento, nossa. Especializou a vida inteira e ela teve que lidar não com a situação dos outros, com mas a dela. A própria. E assim, se você ficou sem entender por que ela precisa do anonimato para continuar exercendo o trabalho dela, ela também explica muito generosamente da seguinte forma: como terapeuta, eu tento manter minha vida pessoal discreta, mas depois do meu divórcio se tornar público, eu não pude mais controlar minha privacidade. Isso é importante porque ela diz o seguinte: durante o meu curso eu aprendi sobre o conceito de transferência, maneira que o paciente usa do terapeuta como um espelho para enxergar suas próprias relações não resolvidas. É como se o terapeuta fizesse um eco para tudo que o paciente diz, para que o próprio paciente se escute. Entende por que no caso da Lily isso era muito importante? O paciente só conhece o necessário sobre o terapeuta dele. Então ele cria confiança e também não tem juízo de valor sobre as coisas que ele vai falar. O paciente não se sente inseguro de se abrir. É por isso que o anonimato é muito importante, porque a relação que se cria ali dentro da terapia é muito de um para um, é muito particular, e quanto menos o paciente sabe do terapeuta, melhor é. Porque aí ele não vai ter assim preocupação se o que ele vai falar vai afetar de X ou de Y forma, porque ele só tá falando para se ouvir. Por isso que ela cita essa coisa do ela como terapeuta, criar eco, refletir, devolver aquilo que o paciente dela fala. Vou trazer uma analogia não muito óbvia, mas no mundo dos jogos é como se a gente tivesse várias classes, dependendo do jogo, né? Aí tem uma classe lá que é de suporte. Essa que é a que a gente mais se foge. Ela serve para apoiar os outros, seja curando, removendo uma maldição, deixando o povo feliz, aguentar o rojão. Coisa que nem todo mundo reconhece. Eu adoro jogar de suporte. Eu gosto de jogar de suporte então, também. A Lily Jake tem uma profissão de suporte. Ela meio que se anula para ajudar os outros. Tanto é que, antes dela completar 18 anos de idade, ela falou assim, olha, eu vou fechar minha conta do Facebook. Não preciso mais disso. Tanto é que ela fala que se tornar psicóloga ajudou a se afastar das redes sociais. Já o então marido dela está no aviso de gore, por favor. Porque ele não só precisava estar nas redes sociais, como também precisava se expor para se manter relevante. Afinal, a carreira dele é medida por aplausos. Sim, ele é ator, né? Em Wicked, o Ethan Slater fez seu nome na Broadway. O homem já tem até indicação ao Tony, que é como se fosse o Oscar do teatro. Apesar dos contrastes, ela fala que eles conseguiram equilibrar isso por muito tempo. E de fato, né, foram 14 anos juntos. É uma década, gente. Que veio mais de 10 anos depois de relacionamento deles, que inclusive é muito tempo porque eles foram namoradinhos de escola. Diz ela que foi um alívio, assim, ter sentido pela primeira vez o filho nos braços dela, porque ela teve um monte de complicação nessa gestação. Nossa. Ela teve pré-eclâmpsia, que é uma doença que afeta a saúde da mãe e do bebê durante a gravidez, caracterizada por hipertensão arterial e disfunção de órgãos. Meu Deus! No caso dela, não só teve que lidar com uma doença muito complicada, que é a pré-eclâmpsia, mas ela também tem um conhecimento de estatísticas. Então ela sabe muito bem sobre a vulnerabilidade da mulher, a vulnerabilidade que os relacionamentos enfrentam, porque assim, é uma nova ordem ali na rotina dessas pessoas. Tem também a chegada de uma criança nesse relacionamento. Tem também a necessidade da mãe de estar rodeada de pessoas para evitar depressão, ansiedade. E mesmo sabendo de tudo isso, ela escolheu se mudar com seu marido e o filho pequeno
para ajudar na carreira dele. O negócio é que a Lily J ficou muito ocupada com a maternidade e não prestou atenção na distância que estava crescendo entre ela e o ex-marido. E do nada ela se viu trabalhando muito pesado para aceitar o barranco que o casamento dela tinha se metido. E imagina lidar com o luto de um relacionamento que nunca aconteceria, porque o namoradinho dela de escola deixou ela sonhou em ter um filho com ele. Depois de escolher o momento mais oportuno para isso, né? Agora que eles já estavam mais estabilizados, etc e tal. Diz ela que a relação de criação do filho não mudou, apesar do status do relacionamento ter mudado. E assim, por mais que ela tente, as memórias desse sofrimento, elas sempre vão vir, porque o marido foi namorar a atriz do filme que ele está trabalhando. Filme esse que foi o motivo para ele se mudar de país e ela ir junto para apoiar ele. Só que o problema é que esse filme ainda é dividido em 2 partes. Então, a divulgação do filme faz com que essas lembranças amargas que ela 4 anos praticamente de divulgação, 3 anos de divulgação do filme. Isso vai durar não só esse ano, mas o ano que vem, porque o tem 2 partes. E aí ela conta que assim, pessoas do passado vieram conversar com ela para saber como tava. Já os pacientes dela continuaram calados. E aí vem a insegurança, né? Porque ela se questiona se foi o algoritmo ou se foi o karma que afastou os pacientes dela dessa notícia, ou então, na verdade, eles só resolveram respeitar esse momento que ela tá passando. Eu prefiro acreditar que foi o terceiro, né? Interessante, que é como mensurar uma falta. E aí, nessa falta, não é só do marido, né? É a falta da vida que ela sonhou que teria e não vai ter. Ela diz que isso impacta, sim, de alguma forma a carreira dela, porque uma proposta de trabalho simplesmente caiu. Um paciente que queria fazer uma primeira consulta deixou de dar respostas. E assim, por mais que ela faça terapia, por mais que ela seja uma profissional para esse caso específico que ela estava passando, ela diz que nessas horas não tem conhecimento que ajude a lidar com a insegurança da ambiguidade, da paranoia de pensar que será que isso realmente está me prejudicando? Ou será que só foi um acaso do destino? Sem se contar o pensamento constante de, meu Deus, o que é que meus pacientes vão achar de mim? Será que eu vou perder clientes por isso? Será que eu vou perder a minha confiança, a minha reputação? Por outro lado, eu achei também muito madura da parte dela pensar que o fato dela ter passado por tudo isso pode também trazer pessoas que viram nessa fragilidade um ponto de conexão. Então é um jeito de tipo, nossa, talvez ela vai entender realmente o que eu tô passando. Então eu vou pra ela. Porque assim, as 2 coisas que ela mais tinha medo na vida, que era perder o controle e a depressão pós-parto, essas 2 coisas vieram de mãos dadas lá em Londres. Porque lembre-se, ela se mudou para ficar com esse homem. Já que ela não tem o direito de ser anônima mais, então ela tá usando dessa carta para se apresentar para o mundo. Ela usa de uma analogia que, para se acostumar com esse processo, ela fala o seguinte: uma esponja é muito mais fácil ela absorver líquido quando ela já está levemente molhada. O fato dela ter usado uma analogia de esponja, não acho que foi completamente inocente, porque o ex-marido dela interpretou o Bob Esponja na Broadway. Ai, combina com ele, que é chato igual. Isso pra zombar da cara dele. E nessa analogia da esponja, ela não tá com líquido. Ela tá com raiva, ela tá com a perda, ela tá com a impotência e a tristeza, e talvez isso possa ressoar com a pessoa que está lendo esse texto. Justamente pelo fato dela não conseguir resolver a questão que ela estudou anos para ajudar outras pessoas a resolver. Sabe aquela coisa de tirar o band-aid rápido para não sentir dor? Ela diz mais ou menos isso quando ela fala assim: melhor contar para os pacientes, porque evitar um assunto ajuda a manter o medo. Então chegou a hora de aceitar que eu não sou mais anônima. Sim. Que esse texto seja uma mensagem aos meus pacientes. Perdão por não ser mais invisível. Espero que seja tudo bem para você, sua terapeuta, não ser tão anônima mais. Sabendo o que eu agora sei, depois do que eu passei, com certeza você é muito mais forte do que você acha. E as coisas que você mais amava no seu parceiro eram, na verdade, o seu lado bom refletido para você. Isso é seu.
Vou chamar o Elon leve Musk pra você, que saco. Eu te diria para deixar essas preocupações de lado, porque nossas mentes não são as melhores quando o assunto é tentar adivinhar o futuro. Se você precisar, podemos falar sobre o que aconteceu comigo e voltar para sua história com a clássica pergunta: como você se sente sobre isso? Gente, profundo. Não sei se você percebeu, mas assim, em nenhum momento ela cita a Ariana na história. Todo o contexto que a gente já sabe quem é, do né? fim desse relacionamento tem a ver com o Ethan Slater. Eu, de início, quando eu li o texto pela primeira vez correndo, eu fiquei tipo, meu Deus, minha filha, pra que você vai se expor depois de tudo que já aconteceu? Detalhe, isso tá saindo depois do hype. Sim. Wicked. Já deu uma baixada, o filme já saiu dos cinemas e ela teve assim a frieza de esperar esse momento. Eu tentei remontar e atualizar a ordem dos acontecimentos que eu tinha aqui com os detalhes que foram saindo, né? Depois do lançamento do filme, com mais gente falando e assim. As filmagens de Wicked, elas começaram em dezembro de 2022 lá na Inglaterra. E elas foram pausadas de julho até novembro de 2023 por causa da greve dos roteiristas. E as filmagens foram retomadas e concluídas em janeiro de 2024. Por que eu tô falando isso? Porque é exatamente o momento em que a Ariana e o Ethan Slater por acaso se reúnem para gravar o filme e também é quando esse rolo acontece. Lá em dezembro de 2022, a Ariana já estava pronta para se mudar pra Londres. Que é engraçado, porque o personagem dele é apaixonado pela Glinda. Né? E aí ela começou o casamento à distância com o Dalton Gomes, que era lindo, dela que era lindo. Ela e o Dalton já não estavam tão bem das pernas, sim, no quesito relacionamento, desde o fim da pandemia. Porque o Dalton sentiu que a Ariana era cobiçada demais pelos fãs. Que ela chamava demais a atenção. E ele tava achando então vai fazer uma terapia, né, meu filho? Pandemia pro resto da vida. Aí, em fevereiro de 2023, isso a gente só ficou sabendo meses depois que eles já haviam se separado. Se separado é diferente do conceito que a gente tem aqui no Brasil, tá? Eles só estavam distantes, mas no papel ainda estavam casados, porque demora, né, o processo de divórcio. Ou seja, desde fevereiro, a Ariana estava solteira. Certo? Tá bem. E aí, em maio de 2023, o Ethan Slater estava comemorando o Dia das Mães com a mãe do filho dele, Lily J. Fez uma linda homenagem e tal. Que a Ariana Grande curtiu. A Ariana, lá em maio, estava tentando voltar com o Dalton. Durou umas 2 semanas, ele foi para Londres, mas não vingou o relacionamento. Aqui começa a ficar um pouco complicado, tá? Então tem que prestar bastante atenção. E a Lily, no dia 1º de junho, lá de Londres, né, deu parabéns pro Ethan Slater no Facebook. E ela brinca que eles estão juntos há 87 anos, que na verdade são 14. Aqui, eu fiquei meio assim, porque a Lily falou que ela saiu do Facebook. Mas eu consegui uma gravação de tela desse comentário que ela deixou pro Ethan Slater. Inclusive tem as fotos lá que ela colocou. Então, eu acho que em algum momento ela retomou o uso do Facebook, mas era só para se comunicar com a família, né? Eu sei que aqui no Brasil a gente não usa mais Facebook, mas só os velhos usam Facebook. Mas na gringa o pessoal usa Facebook, sim. Não é Instagram, não é TikTok, é Facebook. Pelo menos nos lugares que eu morei. E acho que nos Estados Unidos também. É Facebook e o Snapchat. Porque é uma dinâmica diferente, né? Sim. Das redes sociais do que Instagram e etc. Beleza. Aí, com esse disclaimer, a gente vê que no dia 1º de junho, eles aparentemente estavam juntos. Já no dia 27 de junho, o Ethan foi visto com a Ariana na Soho Farmhouse. Ela de braços dados com ele e, ao que parece, o Jonathan Bailey. Essa foto, que foi tirada em 27 de junho, só foi publicada no dia 28 de julho, apenas 2 dias depois que o Ethan pediu o divórcio. E aí, em 17 de julho de 2023, sai a notícia de que a Ariana estaria pedindo o divórcio do Dalton Gomes.
o ex-marido dela. O negócio é que 3 dias depois da Ariana anunciar que ela estava se divorciando, o TMZ solta uma notícia bombástica de que ela estaria namorando o Ethan Slater. E dias depois ele anuncia que está se divorciando. Deu pra entender? Quase que ao mesmo tempo que saíram as notícias de divórcio da Ariana, saíram as notícias de divórcio do Ethan Slater. Mas a Ariana Ou seja, tinha coisa acontecendo, né? E o Ethan, do nada, pediu a separação. Claro que tem um detalhe que deixa essa história muito bizarra, que é a Ariana. A gente sabe que ela é maluca das ideias, sim, tá? Não vou defender a canceriana pequena. Ela deixou like em praticamente todas as fotos do Instagram do Ethan Slater. Algumas fotos tinham a Lily J, o filho. E, pior do que isso, ela, Dalton, Ethan e Lily J também tinham saidinhas de casal. Diz a boca miúda, inclusive, que a Ariana chegou a carregar o bebê e falou assim: nossa senhora, que neném mais lindo. Doida pra eu constituir minha própria família. E aí, pelo jeito que essa história saiu na mídia, a culpa recaiu justamente para a Ariana Grande. Nessa época, o Page Six soltou uma matéria que tinha o seguinte depoimento da Lily J. A Ariana é o pivô da história realmente. A história é dela e Dalton. Ela não é uma mulher que apoia outras mulheres. Minha família, pra ela, é apenas um dano colateral. Ou seja, vai ter que destruir com a vida da outra? Que pena. Que seja, né? Eu Sim. preciso desse macho feio. Isso, a Lily J interpretou como que estava funcionando na cabeça da Ariana. O Ethan Slater, sonso do jeito que é, ficou surpreso com essa declaração da Lily e disse que ele não sabia como que essas falas tinham sido vazadas para a mídia. O Page Six, inclusive, na época, estava falando por meio de fontes próximas ao casal que a Lily estava desesperada para entrar em contato com algum veículo de mídia para falar a versão dela da história. Tudo nos leva a crer que a Lily estava em estado de choque, dada a notícia assim, do dia para a noite que ela estava se separando. E que ela não tinha muita escolha, né? Porque quem queria se separar era o Ethan Slater. Só que ela nem teve tempo de se recuperar desse pedido de separação, porque logo em seguida veio a notícia de que o Ethan Slater estava namorando a Ariana Grande. E aí, passou um tempo, o Page Six voltou atrás e falou assim: não, a Ariana não destruiu os lares de ninguém. A Ariana não é talarica, a Ariana não é isso, não é aquilo. Mas, gente, já era tarde demais, tá? A notícia se espalhou e assim, quando a gente tem uma celebridade muito grande que faz uma coisa muito feia, não tem o privilégio que a gente tem de tratar isso com privacidade. Sim. Todo mundo já sabia, assim, o nome da Ariana é muito grande. É claro que qualquer notícia sobre ela vai espalhar muito mais fácil do que uma notícia sobre o Ethan Slater. Que ele nem é famoso do jeito que ela é. Aí beleza, o divórcio da Ariana chegou ao fim lá em outubro de 2023. Ela pagou o Dalton mais de $1 milhão. Além dos custos dos advogados dele. E nesse acordo, Dalton estava proibido de falar sobre casamento, seja em entrevista, foto, vídeo ou qualquer coisa. Detalhe, o Dalton também já estava vivendo a vida de solteiro dele há muito tempo. Ele pegou um monte de menina, essas meninas deram seus depoimentos sobre como foi esse encontro lá no TikTok. Meu Deus! Uma algazarra. Aí a Ariana, pra piorar a situação dela, foi e soltou Yes and. Na cabeça dela, ela tava dando um recado pra quem tenta se meter na vida dela. E aí ela canta lá, né? Seu negócio é o seu e o meu é meu. Por que você se importa tanto com a pessoa em quem eu estou sentando? Ariana, a gente se importa, né? Porque assim, não adianta achar quando que é um homem casado, né? A gente se importa um pouco. Que você não tá. Exato. Se a gente for analisar, Dalton perdeu, né? A Lily, mesmo sofrendo mais que tudo nessa vida, ela tava um pouco otimista com a situação, pensando assim, talvez eu ganhe os clientes porque eles se identifiquem com a minha dor. Já analisando assim o lado da Ariana, foi feio ela ter se aproximado da Lily e do Ethan enquanto eles ainda eram um casal. Sim. Carregou a criança, se envolveu com eles emocionalmente e assim, criou uma relação. Então acho que de certa forma ela traiu a confiança da Lily. Ela chegou como boazinha e
passou pouquíssimo tempo, ela já tava com o macho. Mesmo que ela estivesse solteira, foi feio. Foi mesmo, o homem era casado? Não sei. Não sabemos, não podemos apurar até o momento. Ela ter falado disso em Yes and foi feio. Mas, de certa forma, o rojão que a Ariana recebeu dessa história foi muito maior do que o rojão, se é que ele recebeu, né? Do Ethan, também não acho justo. E aí eu vejo porque o casado era ele também, né? Inclusive, apontando todos os dedos, até os que não têm, pra falar assim, Ariana Grande, talarica. Porque é o jeito da gente reagir, né? É sempre a culpa da mulher. Não precisa saber primeiro se o homem é culpado, não. Já vai diretamente na mulher. Por isso que, de certa forma, eu acho que a Ariana foi injustiçada, porque ela é muito mais famosa, ela tá muito mais em evidência. Aí sim. Então é claro que os comentários vão pender pro lado dela. Até porque a própria Lily J disse isso, quando ela tava lá falando de transferência, do psicólogo, etc. É muito mais fácil você formar uma ideia de uma pessoa quando você conhece mais dela do que da outra. Então assim, como que as pessoas vão tentar se relacionar, até pra criticar o Ethan Slater? Pra mim, os dois estão errados. Sinceramente, pra mim, os dois estão errados. Tanto a Ariana, porque você vai se envolver com um homem que você sabia que era casado, que acabou de ter um filho. Tipo assim, tanto homem solteiro no mundo, tanto homem bonito ainda, sabe? Vai pegar um homem feio desse, nojento, de tão feio que é, que dá vontade de vomitar. Entende? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá, não. E o erro dele também. O maior sendo o dele. Porque o cara lá, o feio que era casado. Então, assim, porra, sabe, se a Ariana pediu o divórcio, ele pediu o divórcio logo depois, eles já estavam conversando faz um tempinho. Entendeu? Eles já estavam conversando faz um tempo. Não existe essa de, do nada os dois ficaram juntos. Não existe. Já estavam conversando faz tempo. Provavelmente conversando enquanto ele ainda estava casado, né? A Ariana estava separada, tipo, ela estava solteira, mas ela não estava divorciada. Mas ela estava solteira. Mas assim, você também solteira conversando com homem casado, sabe? Não dá pra passar pano. Não dá pra falar que ela não está errada. Ela está, mas ela é a menos errada, porque ela não estava mais num compromisso com ninguém. Ele ainda está. Ele é casado. Ele tinha filho, conversando com outra menina. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Mas no fim das contas, caiu tudo no cu da Ariana. Não caiu muito no cu dele, não. Mas esse homem já é feio também. O castigo desse homem já é ser horroroso. Vai botar que ele trai? Já não... Sabe? Gente, eu sempre falo, essas mulheres bonitas, precisa parar de pegar esses homens feios de caridade. Tá? Que você dá chance pra homem feio e depois você sai de ruim ainda. Não faz isso, não. Se elas não conhecem nada sobre ele, na grande mídia. Aí que eu venho com a conclusão que eu não tenho visto em outras pessoas que estão falando sobre esse caso por aí na internet, que é o Ethan Slater é o verdadeiro canalha nessa história. Demais. Ele sim foi sem coração, ele escolheu conscientemente abandonar a esposa e o filho, de certa forma, porque por mais que ele tente criar o filho junto, gente, ele cravou um divórcio. A ideia de família dessa criança já vai ser marcada diferente pelo resto da vida. Não vai ter pai e mãe junto. Coisa que a Lily J, por mais que, né, ninguém pode controlar a vida de ninguém, mas ela achou que isso seria uma coisa mais constante na vida da criança. E detalhe, a pessoa mais coitada nessa história é a criança. Todo esse esforço pra ficar com Ethan Slater, bicha. A Lily J sofreu. Juro por Deus. Nossa, toda vez que vem foto desse homem, eu tenho vontade de vomitar. Sabe? Nossa, gente. Olha, de verdade. Até respirar. São poucas pessoas que são tão feias. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho alergia de gente feia. Tem gente que é tão feia que me dá aversão física, sabe? Me dá uma reação física de tão feia que a pessoa é. É esse homem. Nossa, eu vejo esse homem. Gente, eu tava assistindo Wicked e eu vi esse homem, eu tinha vontade de vomitar. Esse homem é muito feio. Muito, 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 muito feio. Horrível. Abominação. Esse homem. Gente, não dá. Pelo amor de Deus, vamos falar desse homem. Ai, sabe, toda vez que o Breno coloca a foto do homem aqui, já me dá um negócio. Nossa, não dá, não. Tem que botar um aviso antes de passar uma coisa dessa. Ai, pelo amor de Deus. E a Ariana Grande, ela é tão bonita.
Sabe? Mas se a gente for analisar o histórico de namorado da Ariana Grande, erro da natureza, exatamente, Raeli. Exatamente isso. É um erro da natureza. Isso daqui não tem que ser reproduzido nunca, jamais. Tomara que o filho dele puxe a mãe. Porque se puxar ele, fudeu. Aí você imagina, a Ariana Grande, uma mulher tão linda, vai ter o genes estragado por esse homem feio. Que aí vai que o filho dela nasce feio. Entendeu? Se puxar ele, vai nascer feio. Isso é um crime. Devia ser crime isso. Crime de ódio isso. Tá maluco? Tá maluco? Não, pelo amor de Deus, tem que ter um aviso antes de botar uma coisa dessa na tela. Não dá. O histórico de namorado da Ariana. O mais bonito que eu consigo pensar que ela namorou, pra mim, né, é o Big Sean. Que é o mais bonito. O Big Sean é o mais bonitinho assim que ela já namorou, porque é histórico dela. E aquele outro lá, que morreu. Aquele lá também era bonitinho. Que é esse menino que eu lembro, tá? Assim, de cabeça que eu lembro. É esse que morreu. Aí teve o Big Sean. Aí eu lembro também do Pete Davidson, que também é feio, mas não é horrível. Que nem esse cara aqui. Esse cara é horrível. O Pete Davidson é feio, né? Mas pelo menos ele é engraçado. Aí o Dalton, que não é feio. Eu acho o Dalton até bonitinho. E esse daqui, gente... Que isso? Ela escolhe, parece que um homem bonito a cada uma lua azul. Que porra é essa? Nossa, se a criança nascer parecido pro pai, ela ia sofrer muito bullying, porque o pai é uma beleza tão rara que até os seres chegam a ser mais bonitos. Ai, gente, não dá. Mais que tudo, por causa desse casamento que foi terminado com esse hominho, que além de tudo que eu já falei aqui no canal, gente, vamos lembrar. Eles eram namoradinhos de escola. Não, namoradinho de escola, gente. A mulher se mudou pra dar apoio pro marido. E ele largar ela pra ficar com a outra. Com a criança sem nem ter 1 ano. Nossa. E, detalhe, o homem desse tem que ser queimado vivo. E que ele tinha plena certeza é que, mais do que tudo, a Lily J não queria ser exposta. Ela queria continuar anônima, na vidinha discreta. Tudo que ela podia fazer por ele, ela fez. E tudo que ele não podia fazer por ela, ele fez. E aí você vem me falar que a Ariana é talarica, destruidora de lares, quando o próprio homem não consegue cuidar da própria ex-esposa? Pra ficar com a Ariana Grande? Eu acho que ele ficou deslumbrado, né? Porque assim, a Ariana Grande dá bola pra ele. E uma coisa que eu não vejo ninguém comentando. Ele parece o irmão dela. É parecido com o irmão da Ariana Grande. E ele lá parece o irmão dela, verdade. Foi dado como público, muita gente tava falando que a Ariana tava parecendo com ele. Queria analisar também o fato da Lily J ter nascido no país errado. Um caso que repercutiu nacionalmente aqui no Brasil foi o Buda traindo lá no Big Brother Brasil. Ele teve a intenção de trair. E aí teve todo o bafafá, né, da esposa dele aqui fora. Aí ela recebeu muitos seguidores. Teve a sua transformação. O mais irônico de tudo isso é que no vídeo de mudança de cabelo dela, ela usa uma música da Ariana Grande. Yes and. E ela vai pra fazenda, fez publi o ano inteiro, ganhou milhões de seguidores e ainda deu um conselho muito bom, que é esse conselho aqui. Se hoje você está encerrando um ciclo, seja qual for, lembre-se, os começos são sempre difíceis, mas eles também são cheios de possibilidades. Basta você dar o primeiro passo. Esse conselho, inclusive, é verdade, muito parecido com o que a Lily J tenta dar pra si mesma, né? Então, assim, qual que vai ser o futuro desses 3? O do Dalton Gomes ninguém lembra mais, até porque ele não é famoso. Esse homem Mas foda-se. A Lily J, eu fiquei pensando muito assim, meu Deus, eu não ia me expor ao ridículo dessa forma. Eu acho que já passou o tempo, sabe? Pra ela sair como vítima. E eu acho que só pega mal pra ela. Mas vamos rezar, né? Pra que ela consiga pelo menos uma vaga na Fazenda em 2025. O Ethan Slater, por mim que ele fique na fenda do biquíni. E eu acho que a Ariana, depois de Wicked, ela vai conseguir um papelzinho em Casa do Dragão, da HBO. Vai aparecer como uma parente distante da Rhaenyra, também Targaryen, que adora sentar em dragão. Yes! Eu adorei. Eu vou usar muito isso. Meu Deus, vou usar muito isso. Para meus amigos falam assim, minha filha, você agora é Targaryen, né? Quer ficar sentando em dragão? Pelo amor de Deus. Não dá. Coitada da Ariana, no final tudo foi pra ela. Sim. Ai, mas até o Shrek humano é mais bonito, viu? Que isso aí.
Ah, não, gente, é muito esculacho. Mas assim, a Ariana também não tem bom histórico, né? Porque quando ela começou a ficar de rolo com o Big Sean namorava ou era casado, não lembro, com a Naya Rivera. E a Naya Rivera falou que uma vez ela chegou na casa deles e tava lá, porque tipo, ela ligava pro Big Sean e ele falava que ele não queria falar com ela e ela foi lá na casa dele. Chegou lá na casa dele, estava Ariana e Big Sean sentados no sofá. Então, assim, já é uma. A Ariana é biscate, né? Não podemos falar que não é biscate. Mas o pior dessa história, com certeza, é este homem. Porque tinha que ser da consciência dele, sabe? Da consciência dele falar assim: nossa, eu tenho uma mulher, eu tenho um filho. Tudo bem, você não gosta mais da sua mulher, você pede o divórcio. Mas não trai, entendeu? É que é difícil, né? Pra homem não trair. Mas, pô. É só isso, sabe? Pede o divórcio, então. Espera um pouco, né? O filho ficar um pouco maiorzinho, sei lá. Ou se não aguenta mais, então pede o divórcio. Ajuda a mulher com o filho. Pô, a mulher foi... esse dragão, exatamente. Gente, a mulher se mudou de país pra ficar com esse homem. Depois ele só largou ela lá, tipo, sem suporte nenhum. Nossa, se fosse eu no lugar dessa Lily, eu digo pra vocês que ela é muito boa. Porque se fosse eu no lugar dela, meu filho, eu tinha matado esse homem. E não se esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo, dar like no vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, se inscreve no canal se você quiser virar membro. Apenas R$5 por mês, você vai ter aí um selo do lado do seu nome e também nos comentários de chat ao vivo quando eu resolvo fazer live. Tem emojis personalizados também, agora tem um Discord exclusivo dos membros, prioridade de resposta nos comentários, seu nome sempre vai aparecer aqui no final. Vídeos exclusivos para membros também e os membros recebem acesso antecipado a todos os vídeos, enquetes exclusivas para membros, posts exclusivos para membros também. E também tem o Privacy que você pode assinar, que esse é R$19,90 porque é o preço mínimo, onde a gente tem reacts de séries de TV que eu não posso postar aqui, como Supernatural, filmes de terror, tem uns jogos que são mais 18, né, umas coisas que não dá pra pôr no YouTube, e também tem o Discord público que vai estar aqui na descrição também. Então já aproveita lá e também me segue nas redes sociais. Um beijo!